Olá pessoal, seguimos com nossos estudos de Direito Penal. Nós estamos estudando nesse conjunto de aulas os crimes contra a fé pública e nós vamos retomar nosso estudo a partir do artigo 300. Nas aulas anteriores nós estudamos moeda falsa, nós estudamos crimes de falsidade material, falsidade ideológica e agora a gente retoma a partir do artigo 300. A partir do artigo 300 do Código Penal, ele vai listar para a gente um conjunto de crimes que são um pouco mais simples, um pouco mais diretos, são bem mais simples do que, por exemplo, os crimes de falsidade material ou falsidade ideológica, mas que têm um objetivo específico, eles trabalham dentro de uma lógica específica. Aqui eles buscam efetivamente trabalhar com situações consideradas obviamente criminosas, mas dentro de um foco muito delimitado. Veja aí o artigo 300. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Aqui a gente tem um crime próprio, né, para começo de conversa. É um crime praticado exclusivamente pelo o agente de cartório, o tabelião, o notário, onde ele sabe que aquela determinada letra, firma, é falsa, mas a reconhece como verdadeira. Tenho certeza que muitos de vocês, em algum momento, já foram ao cartório para fazer o reconhecimento de firma, às vezes um contrato, um negócio que você venha a realizar. Esse reconhecimento de firma pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito por comparação, ou seja, você já tem uma amostra da sua assinatura lá no cartório e aquele notário ele vai só comparar efetivamente se a tua assinatura corresponde, né, com aquela que ali está descrita, está ali listada, das amostras que ele pessoalmente tem. E, num segundo momento, eu posso fazer também através de um outro método, que é eu ir ao cartório, eu me identifico, ou seja, com a minha cédula de identidade, e na frente do agente do cartório, na frente do notário, eu assino e com isso tenho a possibilidade do reconhecimento de firma. Então, o crime do artigo 300 é um crime efetivamente que se materializa quando esse tabelião, esse agente notarial, sabendo que aquela firma é falsa, sabendo que ela não é verdadeira, ele vem e ratifica e reconhece aquilo ali. Veja o potencial de nocividade que essa conduta tem, porque aquilo ali pode ser utilizado para outros crimes, para enganar, para o engodo de diversas pessoas. Tanto assim é que na pena ele faz uma separação. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos, se o documento é particular. Na aula anterior, quando a gente estudou lá os artigos 297 e 298, nós vimos que a todo momento o legislador nos chama a essa separação, documento público e documento privado. E a tendência é sempre ele responsabilizar de forma mais grave quando ocorra a falsificação de documento público, né? Então a pena efetivamente do documento público é uma pena em regra maior. E lembrando aquele conceito que nós já vimos na nossa aula passada. Documento público é todo aquele documento que vem do poder público, é todo documento que vem através da atuação do poder público. Então é isso que a gente vai ter como documento público. O documento privado ou particular é aquele que não vem, por exemplo, de nenhuma das esferas de poder público, não vem de empresas públicas, de fundações, de autarquias. Então, são documentos privados. E aqui, mais uma vez, ele faz essa separação, essa diferença de responsabilização, responsabilizando uma pena menor, efetivamente, aquele crime onde o objeto encontrado é efetivamente particular. O artigo 301, repito, esses artigos que nós estamos vendo nessa aula são todos os artigos que têm um foco muito delimitado. Veja que o artigo do 300 fala apenas da falsificação no reconhecimento de firma, no reconhecimento de letra
efetivamente. Então veja o que aqui diz o 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. O que eu estou fazendo aqui? Eu, em razão do exercício de uma função pública, eu estou atestando algo que não é verdadeiro e que pode levar a você, com aquela declaração falsa que eu fiz, a, de alguma maneira, ocupar um cargo público ou a ter uma isenção de serviço de caráter essencialmente público. Então eu encontro ali algo dessa natureza. Deixa eu exemplificar o seguinte. Alguns concursos públicos, sobretudo concursos da área jurídica, são concursos que exigem que o candidato prove que detém prática forense, prática jurídica. Há várias formas de eu provar isso. Eu ocupar um cargo em um cargo privativo de bacharel em direito, por exemplo, o cargo de assessor de desembargador é um cargo privativo de bacharel em direito, como são tantos outros. O magistério em ensino superior jurídico também garante essa prática forense. E outra forma de comprovar isso é eu comprovar que atuei num determinado número de processos como advogado durante aquele ano. Normalmente são 5 processos durante aquele ano para que eu tenha aí a comprovação dessa prática forense. Então, se eu atuei em 5 processos durante aquele ano, eu teria aí a comprovação de que sou advogado naquele ano. Então, como é que eu faço essa comprovação? Normalmente eu vou às secretarias judiciárias e peço uma declaração de que eu, como advogado, estava habilitado e atuei naqueles diversos processos. Então, a secretaria judiciária, daquela vara, ou quando, e alguns tribunais que adotam secretarias unificadas, me dará uma declaração dizendo que o doutor fulano de tal atuou durante o ano de 2020 nos processos tais. Então, aquilo ali, provando que eu atuei como advogado em pelo menos 5 processos, me faz ter a condição de comprovar, né, que efetivamente eu tenho essa prática forense, que eu tenho essa prática declarada como uma prática forense. Então imagina, e aí eu cheguei no artigo 301, que eu não tenha atuado naqueles 5 processos, mas eu conheço o diretor de secretaria, eu conheço o secretário daquela determinada secretaria judiciária, e ele me dá uma declaração falsa dizendo que eu havia atuado em processos onde, na verdade, eu nunca atuei. Veja, aqui eu teria o crime, aqui eu teria a conduta ilícita. Então, é também um crime próprio, a exemplo do que nós vimos agora há pouco no artigo 300, onde aquele indivíduo vai declarar, né, que eu atuei naqueles processos, quando, na verdade, eu nunca o fiz. Né? Ele vai efetivamente atuar ali para que eu tenha, né, a possibilidade de ascender, de assumir, de obter aquele cargo público, às vezes uma isenção de ônus, né, ou qualquer outro caráter público. Então veja que é um crime bastante próprio, realizado por aquele que, ao exercer a função pública, declara ou atesta falsamente esse tipo de informação. O artigo ainda tem no parágrafo 1º a seguinte figura: falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Qual é a diferença aqui? Lá eu estou atestando, aqui eu estou falsificando. Então, no caput, eu mesmo estou atestando falsamente. No parágrafo 1º, eu estou falsificando aquele atestado. Imagina que aquela certidão que eu recebi da Justiça dizia que eu atuei em 4 processos. E eu vou e incluo o 5º. Né? E aí eu estaria na figura do parágrafo 1º,
que deixa de ser um crime próprio, passa a ser um crime comum. Então, o caput é um crime próprio, o parágrafo 1º é um crime comum. Parágrafo 2º. Se o crime é se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa, sem maiores problemas. 302, também um crime próprio, também um crime muito específico, é um crime, infelizmente, muito comum. Falsidade de atestado médico, diz aí o artigo 302, dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Então é um crime praticado exclusivamente por médico, onde ele vai, efetivamente, atestar falsamente aquela determinada situação e dar ali um atestado falso àquele indivíduo. Então eu tenho aqui um crime onde o médico, sabendo que você não tem aquela enfermidade, ou não tem naquela determinada gravidade, ou não tem naquela determinada proporção, ou mesmo é muito comum, por exemplo, atestados médicos em que eu tenha que provar que eu tenho sanidade mental ou que eu não tenho nenhum tipo de enfermidade, e o médico, sabendo que eu tenho aquela enfermidade, declara, atesta que eu não a tenho, qualquer natureza de falsidade que eu encontre naquele atestado, tá certo? Aqui não interessa, efetivamente, qual será o uso que aquela pessoa fará daquele atestado. A gente vai já falar sobre o uso de documento falso no artigo 304. O que eu tenho aqui, efetivamente, é o crime do médico, em que ele atesta falsamente aquela determinada situação. O parágrafo único ainda do 302. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Mesma lógica do artigo anterior, ou seja, se o médico cobra, né, ele atesta falsamente e ele te cobra por isso, cobra um valor, eu tenho a pena de 1 mês a 1 ano, mais a pena de multa. Aqui está diante também de uma infração de menor potencial ofensivo. O artigo 303 é, sem sombra de dúvidas, o artigo mais irrelevante de todo o título dos crimes contra a fé pública. É um artigo de baixíssima aplicabilidade, no meu olhar já deveria ter sido revogado há muito, né, do Código Penal, ele é da redação ainda original do Código Penal da década de 40, de 1940, era um outro momento, era um outro cenário, a gente percebe aí que não há muita lógica, não há muito sentido a gente seguir efetivamente com esse crime. Mas veja o que é que ele diz aqui. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Isso aqui era muito comum algumas décadas atrás, eu não estou dizendo que não exista hoje, mas está longe de ter a popularidade que tinha há décadas anteriores. Pessoas que fazem coleções de selo. O que é a peça filatélica que ele fala aí? Peça filatélica também é colecionável, significa o seguinte, imagina que eu usei um selo para enviar uma carta, um documento pelos correios, um postal. Então a peça filatélica é aquele postal, aquele envelope de uma carta com aquele selo que circulou efetivamente, né, que caminhou, que circulou naquele determinado contexto. Então a gente vai encontrar efetivamente ali a ideia de que eu tenho dentro desse cenário um documento, um envelope, um postal, um documento qualquer que tenha com aquele selo circulado pelos correios. Isso é uma peça filatélica. Então veja como é um crime muito específico, repito, hoje de baixa aplicabilidade, sobretudo quando a gente considera efetivamente que hoje a própria coleção de selos tem menos busca, né, menos pegada, digamos assim, comercial. Então é um crime, está aí, eu tenho que relatá-lo a vocês, mas é um crime de baixíssima aplicabilidade. No meu sentido, já deveria ter sido revogado, eventualmente que eu resolva isso dentro da responsabilidade civil, lá do direito civil, não há mais necessidade. Isso é tanto verdade que a gente vai ver daqui a pouco, no próximo artigo, quando ele vem para o artigo 304, ele fala de documento público, de documento falso, ele exclui esse 303, porque ele reconhece
que é um crime de menor importância. Então veja o que diz aí o 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297, aqueles que nós vimos na aula passada, falsificação de documento público, falsificação de documento privado e falsidade ideológica, a 302, esses que nós estamos vendo nessa nossa aula de agora, tá? Pena, muita atenção para a pena do 304. Pena, acuminada a falsificação ou alteração. Acuminada a falsificação ou alteração. Então, o que a gente vai ter aqui, efetivamente, é a ideia de que o artigo 304 vai delimitar o crime de uso de documento falso. Então, veja, os artigos anteriores eram crimes onde eu falsificava em algum grau aquele documento. O 304 é um crime onde eu efetivamente uso aquele documento. Qual é a pena? A mesma da falsidade. Ou seja, ele determina que a gravidade desse crime é a mesma gravidade do crime de falsificação. Exemplo, eu estou usando um documento público falsificado. Eu vou ter a mesma pena do artigo 297. Eu estou usando um documento privado falsificado. Eu vou ter a mesma pena do artigo 298. E assim por diante. Tá? Então, eu usei um atestado médico falso. Eu respondo pela pena do artigo 302. O médico responde pelo 302, eu respondo pelo 304, pelo crime de uso de documento falso. Um cuidado, tá? A jurisprudência do STJ sinaliza o seguinte: se eu falsificar para usar, mas ficar muito caracterizado de que eu falsifiquei com a intenção deliberada e exclusiva de usar uma única vez, o crime de uso absorverá, pelo princípio da construção, o crime de falsidade. Tá? Então eu falsifiquei o meu contra-cheque da minha empresa, portanto, falsificação de documento privado, 298, para ir até o banco e conseguir um aumento no crédito que o banco me fornece. Nesse caso particular, eu terei efetivamente dentro desse cenário, eu vou ter a absorvição, eu vou absorver pelo uso o crime de falsidade, porque eu falsifiquei com a intenção deliberada de realizar um único ato de uso de documento falso. Agora, se eu falsificar com a intenção de usar diversas vezes, aí eu vou ter o concurso entre o crime de falsidade e tantas vezes quanto eu venha a usar esse documento falso. Então imagina que eu falsifiquei uma carteira de habilitação. Eu falsifiquei essa carteira de habilitação para usar várias vezes, sempre que eu for pedido, sempre que eu for parado, por exemplo, no blitz. Nesse caso, não se aplica, pelo entendimento dominante na jurisprudência e na doutrina, a absorção. Eu vou responder pela falsidade e por quantos usos eu fizer dentro daquele determinado contexto. Tá? Aqui um cuidado adicional que eu preciso ter. Vamos ver essa carteira de habilitação. Falsifiquei. Falsifiquei apenas porque eu queria provar naquele concurso que eu estou fazendo, que exige que eu seja habilitado, que eu tenho uma carteira de habilitação. Se eu tenho a clara prova de que você tinha essa única intenção, eu responderei só pelo uso. Mas, se eu falsifiquei para usar diversas vezes, aí eu vou efetivamente trabalhar com o concurso. Falsidade e quantos usos eventualmente eu venho a ter. Tá? O último artigo dessa nossa aula de hoje é também um dos mais simples, que é a supressão de documentos. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Que eu estou destruindo, né, eu estou suprimindo um documento que não era um documento que eu tinha acesso, que eu não poderia ter acesso a ele, tá certo? Então nós vimos essa aula do artigo 300 ao artigo 305. Com isso nós concluímos o capítulo 3º dos crimes contra a fé pública, que fala da falsidade documental. Nós tivemos a aula anterior, onde nós vimos lá do 296 ao 299, e essa que complementa efetivamente esse capítulo 3º. Próxima aula, a gente vai conversar sobre o último capítulo do título dos crimes contra a fé pública, que é o capítulo 4º, que fala de outras falsidades.